Você sabia que Jesus falou no livro de João 10 que ele era o bom pastor das suas ovelhas e todas aquelas ovelhas que entram pela porta, eles conhecem ele e não vão se enganar, e todo aquele que entra por outros meios, né? Pulando a cerca, ele é ladrão. Porque Jesus, ele fala essa palavra e ele fala que as ovelhas dele conhecem a voz dele. E estas ovelhas não vão se enganar. Quando aparecer aquele que entrou falsamente, né, que enganou as suas ovelhas, a verdade é essa. Jesus, ele está falando que entre ele existia o inimigo dele, que era o diabo. E esse inimigo dele ia entrar no meio do povo dele. Ia chegar no meio do povo dele, se disfarçar, mentir, se passar por pessoas de Deus, homem de Deus, os grandes homens de Deus, e pastor de ovelhas de Deus, e não seria amando de Deus, era pessoas que se elegeu por si próprio, sabe quem, né? Os caídos, né, do céu. Se elegeu por si próprio e assumiu o lugar de pastor de Deus. E estavam ali enganando as ovelhas de Cristo. Mas Jesus disse que os dele, que entrou pela porta, no caso, que foi ensinado por ele, que deixa a palavra verdadeira entrar no coração, aqueles que realmente escuta a verdade de Deus, aqueles que conhecem ele disse, esses não me deixarão, esses conhecerão a minha voz e saberás que eu sou o verdadeiro pastor das minhas ovelhas. Era isso que Jesus, ele explicava ali. Então, que ia chegar essas pessoas disfarçado, mentindo que era de Cristo, que estava ali para ensinar, que eram os pastores das ovelhas, e que muita gente mesmo, que não conhecia a palavra verdadeira de Cristo, aqueles que tinham dúvida, aqueles que não têm a raiz profunda, aqueles que não estudou a palavra, aqueles que se enganou, esses iam cair. Mas aqueles que estudou, aqueles que ouviu bem, aqueles que encheu seu coração, guardou, aqueles que não deixa nem o dinheiro e que não deixava nada na terra, no mundo, mudar isso, esses, ele disse, os que conhecem a minha voz. Esses conhecem a mim e a minha voz. E esses não me deixarão. Esses daí estarás comigo até o fim. Porque eles não vão ir atrás do pastor da ovelha errado. Eles não vão se confundir e correr atrás do errado. Era isso que Jesus estava ensinando no João 10, Novo Testamento. Você vai encontrar. E Jesus, ele tinha toda aquele tempo, ele tirava aquela delicadeza, aquele tempo dele para ensinar as pessoas a não se enganar com os falsos profetas. Porque até o Velho Testamento, no Velho Testamento, até uma certa parte de Mateus, Jesus, ele não fala nos profetas falsos, nos pastores das ovelhas falsos. Mas aqui nesse livro ele já fala dos falsos profetas, não, dos falsos pastores. Ele disse, porque o pastor era aquele homem
que cuidava das ovelhas no campo. Aquele homem que tinha obrigação, que tinha um pasto cheio de ovelha, e ele pegava, ia lá cuidar das suas ovelhinhas, dar água, levar para tomar água, levar para comer no lugar que tivesse mais comida, cuidava das suas ovelhas, para que os lobos não pegassem. Então Jesus, ele se comparou a o homem que cuidava das suas ovelhas. Ele fez uma comparação, ele achou que seria parecido, né? Seria o parecido, ele com um pastor de ovelha, que ele cuidava das suas ovelhas, que queria dizer assim, eu cuido do meu povo, igual um homem que cuida do seu rebanho de ovelha no campo. Do mesmo jeito que aquele homem cuida do seu rebanho, eu cuido do meu povo. Mas que vai vir outros pastores dizendo que é pastores, se eles se elegeram pastores. Não foi Deus que colocou ele naquela missão, mas eles sim se colocaram na missão. E vai pegar muitas ovelhas, e muitas ovelhas que não conhecem a palavra de Deus verdadeiramente, essas que não conhecem a voz de Jesus Cristo através da palavra dele, esses vai se perder. Era isso que Jesus estava explicando nessa palavra. Então, que as ovelhas dele, que leu, que conhece, que não se engana, essas daí não vai se perder. Esses daí vai permanecer na sua fé firme, porque conhece a voz de Jesus. Porque aqueles que não conhecem a voz de Jesus, eles vai correr atrás dos falsos pastores, e os pastores falsos vai ensinar coisas que não é de Deus, e eles vão correr atrás daquela falsa esperança, aquela falsa mentira, né? E no dia que Jesus chegar, que Jesus ser assim, meu povo, que ele comparou com as ovelhas, meu povo, e o povo dele vai correr atrás dele. Mas aquele povo que foi ensinado pelo o falso pastor, quando aquele pastor dele também chamar, todos vão correr atrás dele, achando que está correndo atrás de Jesus. Mas aí não vai estar. Por que não vai estar? Porque se enganaram, porque correu atrás do falso, do mentiroso. E Jesus vai chamar os dele, e só os dele vai correr atrás de Jesus. E aquela outra parte toda de pessoas que conseguiu ser enganado pelo o falso pastor, eles não vai entrar no céu, porque não vai dar tempo, porque eles vão cometer muitos erros, muitos pecados, e quando Jesus chegar, não vai dar tempo tirar todos aqueles pecados deles, não vai dar tempo aprender tudo de Deus para ser perdoado, não vai dar tempo. Aí essas pessoas vão se perder, porque o pastor dele, que entrou não pela porta, que entrou como um ladrão, entrou na marra, entrou assim sem Jesus chamar. Então, esses caras já estão condenados, já estão perdidos, porque já foi expulso do céu, já foi jogado para a terra, já tem o lugar deles no inferno, quando Jesus chegar. Mas as pessoas que se enganar e também aceitavam ali, eles também já tinham um lugar no inferno, porque quando Jesus chegar, não dá tempo para se converter, aprender a palavra e fazer tudo que aquele outro fez. Aí não dá tempo, aí vai se perder, aí vai para o inferno com o seu pastor falso. É isso que Jesus falava no livro de João 10. Você pode ler tudo. João 10, você vai encontrar lá essa palavra de Deus maravilhosa. É isso.
Jesus, ele não esqueceu de ensinar absolutamente nada. Você vai encontrar pessoas que se elegeu por si próprio, porque quis, sem ser Deus. E é isso.